Começar nosso morning call aqui. Tô só ajustando aqui a plataforma e a gente já começa a falar um pouquinho do que a gente tem para hoje. Começar a marcar nossos pontos. Só ajustando o profit aqui. Antes de começar, quem não é aluno aí, pegou o plano ali, tanto mensal quanto trimestral, conseguiram acessar o indicador? Comenta aí comigo aí. Os indicadores, na verdade. Vocês conseguiram acessar? Eu liberei os indicadores lá na Nutror, tá, pessoal? Falei o mês, mas eu deixei até o final do ano aí para vocês o vencimento, tá? Bom, deixa eu só ajustar aqui que eu tô arrumando aqui a plataforma. Vamos começar falando da leitura pro dia aí. Na sequência a gente faz as marcações. Vamos lá. Bom, o que a gente tem para hoje, né, pessoal? O que mercado, que a gente tem que olhar hoje aí no mercado, tá? É... Deixa eu só trocar meu mouse aqui, que o mouse parou a bateria. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos falar sobre o cenário de hoje. Na sequência, a gente começa aqui as nossas marcações, tá? A hora que for para as marcações, eu venho aqui e já começo a mostrar a tela, beleza? Bom, a semana dos Estados Unidos vai ser bem reduzida ali por conta do Thanksgiving, né? Que é o Dia de Ação de Graças. Mas a gente tem bastante dados aí para a semana. PIB do terceiro trimestre, nós vamos ter a segunda leitura do PIB. É muito bom a gente interpretar para saber ali como que está a expansão ou contração da economia, né? Nós vamos ter o PCI de outubro, que é muito importante, a métrica principal de inflação do Fed, para saber se acelera ou se não acelera a queda de juros. Nós temos livro bege, vendas de moradias usadas, pedidos de auxílio-desemprego e o PPI, confiança do consumidor, tá? Mas vamos começar aí com a parte inicial ali, que é a parte do panorama, né? A segunda-feira não, desculpa, sexta-feira a gente teve um ajuste forte no câmbio. A gente tinha comentado ali sobre os 5,375 das opções e o mercado acabou levando aquela região ali e acabou estressando, tá? O mercado segurou no 5,450 ali, muito próximo daquele strike, que era uma região que a gente tinha comentado, né? Se rompesse o 5,475,
a gente teria os 5.450 como uma barreira, né? Eu já vou falar sobre as opções na sequência e aí a gente olha para essa precificação, tá? Bom, a gente tem uma pressão no petróleo e temos aí o político conturbado no Brasil, a política contínua conturbada aqui, mas o que está neutralizando um pouquinho ainda são alguns fatores externos, tá? A gente teve o Trump recuando no tarifaço e uma possível reprecificação para corte de juros nos Estados Unidos. A gente teve um alívio nos treasuries por conta das falas, e aí a gente tem que ficar de olho nessa, é, nessas falas lá de fora agora, tá? Bom, a semana a semana começa o Fed virando o jogo, né? O John Williams afirmou ver espaços, tá? Para ajuste adicional no curto prazo. Isso dá força para precificação de corte. Aumentou a probabilidade para 70% lá na CME de chance de corte, tá? Enquanto isso, o Logan Collins ainda defende juros estáveis. Então, o mercado já precifica mais um corte de juros depois das falas do Williams e a Logan Collins ali defendeu corte, mas o mercado olhou para isso, tá, pessoal? Por conta dos últimos dados que a gente teve ali dos Estados Unidos, tá? Bom, vamos falar sobre o petróleo. O petróleo derretendo, tá? A gente tem um temor de excesso de oferta e também a negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia tá dando uma descompressão na geopolítica, tá? Então, quando a gente tem a guerra, né, pessoal, a gente tem risco de defesa e risco, quando a gente tem guerra, a gente tem risco de ter desabastecimento. E um dos fatores que gera pressão no petróleo, por isso também que a gente tem aí o petróleo dando uma boa derretida, tá? A expectativa para o próximo dia 30, né, no domingo, tem reunião da OPEP, então a gente tem que ficar de olho ali. Vou até deixar anotado isso daqui para a gente falar um pouquinho. Nós tivemos, além disso, é, nós tivemos também desmonte, né, de carry trade. Por que o desmonte de carry trade, né? A gente tem realização de lucros aqui por parte dos emergentes e a gente teve busca por equity nos Estados Unidos, tá? Isso fez com que o mercado valorizasse o câmbio. O dólar, ele é movido tanto entre diferenças de divisa, tá? E também a necessidade. Então, o que que aconteceu? A gente teve uma apreciação no iene, tá? E também o rally aqui já tinha dado uma boa força aqui no Brasil, nos emergentes como um todo, e o mercado deu uma realizada de lucros, beleza? Bom, isso acaba fazendo dá um pouco de desmonte de carry trade por conta dessa diferenciação e por conta da apreciação do iene também, tá? Agora, um fator importante, pessoal, que a gente tinha comentado já há alguns dias, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem que ficar esperto agora no final de novembro e dezembro, tá? Nós temos remessas de fim de ano, nós temos uma sazonalidade, né, no final do ano. E essas remessas, esse ano aqui tá um pouquinho, até um pouco mais conturbado, porque além das entregas de dividendos para fora, para suas matrizes, a gente tem possivelmente um aumento até de antecipação disso. Por quê? Porque muito provavelmente as empresas vão decidir fazer isso antes por conta é, do aumento ali o ano que vem tributário, tá? Então a gente tem que ficar de olho com isso. O Bacen anunciou dois leilões de linha hoje, então vale a pena a gente monitorar isso. Vamos dar uma olhada aqui nos comunicados, né? Para quem não sabe, você vai ali em normas, busca de normas, comunicado.
Então, ó, ele tem ali, ó, leilões conjugados. Vamos ver que horas que vai ser esse leilão, pra gente já saber ali, dia 24 às 10h30, tá? Acolhimento de propostas, tá? Então, vão ser dois leilões, né? Serão dois leilões, o A e o B simultaneamente, e tem no máximo dois bi a serem distribuídos, tá? A taxa de câmbio a ser observada será o boletim das 10, né? A Petax das 10. E as operações serão liquidadas dia 5 de janeiro. Beleza? Bom, qual que é a importância da gente entender sobre esses leilões aqui, né? A gente tem duas coisas que acontecem em dias de leilões. Ainda mais leilão de linha, tá? São leilões novos, não são leilões de rolagem, tá? Quando o Banco Central coloca leilão novo, a gente tem uma chance aí de dar uma boa segurada na taxa, tá? Então, o mercado ele pode dar uma segurada em taxa de câmbio ali, até dando uma melhoradinha ali na cotação com os leilões de linha, tá? Agora, um outro fator que chama atenção, e vocês vão começar a ver também, é que o mercado ele pode também ficar mais parado, tá? Por conta de leilão, aquele mercado mais amarrado. E aí a gente vai dar uma olhada nisso juntos aqui durante o mercado, tá? Bom, falando de Senado e governo aqui, a gente tem o clima ainda um pouco ruim lá em cima, né? E aí o presidente da Câmara lá retalhou, né? E pautou a aposentadoria especial dos agentes de saúde, tá? O impacto até 21 bi. Então existe um clima lá em cima em Brasília que não tá tão legal, tá? Na quarta-feira o presidente possivelmente vai sancionar o IR zero, né? Isso é a principal peça da campanha dele ali e sinalizou também um acordo do Mercosul em 20 de dezembro, tá? Bom, eu já falo sobre o Bolsonaro porque eu tenho uma visão sobre e eu gostaria que vocês entendessem o que eu vou falar sobre ele, tá? O Trump disse que lamentou a prisão de Bolsonaro, mas enfatizou relação com Lula. Ó, pega essa frase, tá? Isso aí tá lá nas notícias. Então, pega essa frase só para vocês entenderem o que eu vou falar sobre o que que aconteceu, tá? E o recuo no tarifaço segue reforçando o sinal de distanciamento dos trumpistas brasileiros. Então, eu acredito ali que essa frase que ele enfatizou em relação ao Lula tem acontecido após toda a diplomacia brasileira ter atuado lá fora. Mas existe algumas coisas aqui internas. Eu vou deixar para falar no final isso daqui para vocês, porque depois eu vou até soltar um vídeo falando sobre isso, tá? Bom, a gente teve bolsa pesando, esse clima ainda de petróleo, né? Ele pode pesar mais um pouquinho. Eu vou falar sobre esse essas precificações com vocês já. Mas Wall Street salvou o humor global lá fora, tá? Bom, continuando aqui, curva de juros, né? Os treasuries seguem caindo. A gente tem aí o 10 anos e os 2 anos negativos, o de 10 anos 4,04 e de 2 anos, o de 10 4,04 e de 2 anos 3,5. Falando de corporativo, né? A gente ainda tem alguns guidances aqui de algumas empresas, mas começamos a ter algumas notícias meio que ruins de algumas empresas da bolsa, tá? Então, eu acredito que a gente ainda tenha alguns gapzinhos ali a ficar de olho na hora que a gente for fazer as marcações, eu mostro para vocês, tá? Quais são as leituras para a semana, né? O driver da semana é o PCE, né? Que na verdade a gente chama de PCI lá fora, o IPCA 15 e o CAGED vão ser decisivos para o cupom, tá? Para o Copom aqui no Brasil decidir se
corta ou não em janeiro. É interessante notar na curva de juros ela deu uma boa reagida junto com, junto com, eh, ela deu uma boa reagida junto com a parte ali dos trades lá fora, tá? E isso está mostrando uma melhora aqui no Brasil, e inclusive pode começar a ter até uma fala sobre possível corte em janeiro, tá? Pessoal, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Eu já vou começar a fazer marcação, eu já compartilho tela com vocês, tá? Tô só aqui olhando aqui as minhas informações e aí eu já compartilho a tela com vocês. Falando de política brasileira, tem que ficar de olho nesse lance lá de Brasília, que ainda continua esse clima tenso. Brent abaixo de 62 ali é sinal que o mercado tá olhando por uma trégua forte ali, né, e excesso de oferta, então a gente pode ter mais quedas de petróleo com isso, e vamos ficar de olho ao Banco Central hoje, tá? Daqui a pouco a gente tem o boletim Focus, e aí eu já comento sobre o boletim Focus, tá? Agora, eu queria fazer dar um feedback sobre, eu falei sobre o Bolsonaro, eu queria que vocês entendessem, tá? É, a leitura que eu faço não é uma leitura política, é uma leitura estratégica, é uma leitura que eu enxergo depois de todo esse tempo aí lá fora. Vou compartilhar com vocês aqui a tela e aí a gente começa. Só compartilhar minha tela aqui. Depois eu mando esse textinho para vocês ali no grupo, tá? Mas basicamente eu fiz aqui esse relatório. Eu achei importante falar sobre isso com vocês, que é importante vocês entenderem isso daí. Vamos lá. O cenário político-econômico brasileiro passou por um evento crítico envolvendo a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora tratado inicialmente como uma decisão jurídica, o movimento teve clara natureza estratégica. Anotem isso daí. Funcionando como um teste de estresse institucional para o país. Essa é uma leitura minha, tá, pessoal? A análise institucional indica que o Estado avaliou fatores como reação popular, reação militar e mobilização organizada. A operação foi estruturada para ocorrer em ambiente controlado, eliminando risco operacional e medindo resposta social. Impactos no mercado financeiro. A ausência de ruptura reduz prêmio de risco, fortalece real e alivia a curva longa de juros e melhora o apetite por risco no Brasil. A baixa mobilização da base bolsonarista altera o mapa eleitoral de 2026 e reduz volatilidade institucional. Consequências para o ciclo eleitoral de 2026. O evento cria um precedente silencioso. O Estado compreende que pode agir com força quando necessário, desde que sem reação social expressiva. Isso aumenta a previsibilidade eleitoral e reduz volatilidade estrutural. Conclusão: a preventiva não encerra o caso, abre um novo ciclo de leitura política e reprecificação. O sistema testou, o mercado leu, o investidor ajusta risco. Ó, olha só, pessoal, isso daqui é uma visão, tá? Que a gente não, eu tenho, tá? Sobre todos esses anos que eu atuei no institucional, como funciona o jogo, tá? Como funcionam os bastidores. O que acontece é que, para mim, tá? Da forma que aconteceu essa prisão preventiva, foi exatamente um teste.
para o sistema. O sistema testou ali, não teve comoção. Podem notar, pessoal, a gente não teve nenhuma comoção popular como teria antes. E esse teste é justamente para medir a parte institucional do nosso sistema político, tá? Então, isso mexe exatamente nas eleições para 2026. Ah, mas o Lula já ganhou? Então você quer dizer que o mercado é, é pró-Lula? Não, não é isso, pessoal. O mercado, ele não gosta, tá, de ficar no escuro. E isso trouxe previsibilidade para o mercado em relação a como vai ser mobilizado a, a leitura ali para as eleições, tá? Então, eu acredito que essa prisão, enquanto muita gente acha, tá, que gera estresse no mercado, eu acredito que essa prisão ela foi feita de forma para que o mercado, o sistema testasse, tá? O Alan comentou aqui se vai ter julgamento para hoje e tudo mais. Bom, Alan, vamos lá. Vamos separar o que eu acabei de falar, tá? Nós estamos falando sobre o que eu acho dessa prisão, tá? O que eu acho que está por trás dela, não tem fundamentação, não estou falando que não tem fundamentação jurídica, eu estou falando que eu acho por trás politicamente, como que o mercado, o porquê que fizeram isso, tá? O julgamento vai ser para a preventiva é prender e soltar. Foi feito, o que eu quero referir para vocês é que foi feito de forma arquitetada para que eles entendessem claramente, tá? O como está a política nesse momento. Beleza? Eu estou compartilhando a tela e não está aparecendo? Estava aparecendo aqui para mim, ó. Dá uma olhadinha aí se está aparecendo, Alex. Minha tela aí, show de bola. Então, beleza. Vocês entenderam, pessoal, sobre o que eu comentei sobre a prisão do Bolsonaro? Então, qual que foi, qual que foi a ideia que eu trouxe para vocês poderem entender? Essa é uma leitura mais institucional, tá? Exatamente, é uma leitura mais institucional. É porque o pessoal se perde muito na leitura de, porque um é direita, outro é esquerda. Não, gente, não se percam nisso. Pensem como traders, beleza? Bom, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui a falar um pouquinho. Ainda tem mais coisa para falar para vocês, né? Tem, tem um texto todinho aqui. Então, para hoje, o que que a gente tem aí para o mercado, tá? A gente amanheceu ali com o VIX em 23,44, o mercado está com 0,13 de queda. A Europa, a gente tem algumas bolsas ali querendo recuperar, outras no vermelho, né? Mas Espanha, Alemanha, no verde ali, né? As principais no verde. A gente tem o Reino Unido no verde também, França e Itália no negativo, as principais ali, a Eurostock também no negativo, mas o mercado tentando dar uma recuperadinha lá fora. A gente teve Xangai, tá? A parte da China ali no verde, né? A gente está com as bolsas melhores ali na China, mas Nikkei caiu 2,4, tá? E essa queda aí a gente já sabe quais são os motivos em relação ao iene, né? O mercado dólar valorizou ali forte contra o iene e o mercado começa a reprecificar. Vamos ficar de olho nisso, tá, pessoal? Iene faz bastante preço no dólar. Mexicano e australiano estão perdendo força, mas 0,08, 0,06, pouca coisa. E a gente tem as bolsas lá fora querendo dar uma virada, tá? O mercado tava ali querendo recuperar, Dow Jones, Nasdaq, S&P já começou a querer dar uma viradinha, o Russell também já virou e a gente tem que ficar e monitorar isso daqui porque pode impactar aqui pra gente, eh, pode impactar aqui pra gente na nossa bolsa, tá? Bom, o Bitcoin.
A gente tinha comentado, né, que o mercado poderia fazer preço para baixo, ele acabou fazendo preço e ele sentiu ali uma barreira que tem nos 82 mil dólares, tá? Para quem me pergunta sobre o Bitcoin, a tese, tá, é de longo prazo, ela continua. O mercado ainda olha compras de Bitcoin, mas o mercado está olhando muito mais para liquidez. Tem muita gente colocando dinheiro no bolso aí até por conta de falta de liquidez, tá? O aumento de juros deixou muita gente ali com falta de liquidez. Chega um momento que o mercado ele também ele devolve e aí essa precificação boa vai na mão de quem tem grana, né, dos maiores fundos. Então os fundos aproveitam as quedas para continuar montando posição. A gente ainda tem os principais ali, a MicroStrategy, a BlackRock ainda com muita posição em BTC, é uma posição forte, né? E existem alguns eventos ainda para acontecerem no BTC que para longo prazo o mercado pode fazer bastante preço, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, aproveitar. Vamos ver se já saiu o boletim Focus. A gente já dá uma breve olhada. Já saiu aqui, a gente já olha o Focus, faz uma leitura. Vamos lá. Boletim Focus melhora no IPCA. Nota que está chegando próximo aí do final do ano, e IPCA está vindo para baixo de 4,5, né? Tá entrando para meta, né? Não mexeram no PIB, não mexeram em cotação de câmbio. 5,40 é uma boa precificação. Inclusive, algumas casas esperam essa precificação para fechamento de final de ano, tá? E a gente teve uma boa melhorada no IGPM, que acaba impactando diretamente na cotação do dólar, tá? Conta corrente, o mercado também está de olho. A gente teve uma piora em conta corrente, mas o investimento direto no Brasil aí subiu forte, hein? Mais de 2 bi, tá? De investimentos diretos. Isso daqui me mostra um cenário neutro, melhor para finalizar aí 2025, tá? A gente olhando o boletim Focus, né, já percebe-se ali que para 2026 o Banco Central já trouxe uma melhora de juros, então isso daqui pode acabar impactando também na nossa curva de juros hoje, tá? O mercado lê aí uma melhora. IGPM e IPCA administrados também, tá? Já a conta corrente ali tem uma leve piora, mas olhando para 2026, um número melhor. Então, pela leitura do nosso boletim Focus hoje, já que não teve tanta alteração, mas trouxe alguns números em relação à inflação, tá? E inclusive a investimento direto, eu acredito que é um boletim Focus neutro, melhor para a gente, beleza? Bom, vamos começar agora a falar um pouquinho, falar um pouquinho das opções. Pessoal, sobre os indicadores, já já eu explico para vocês, tá? Senão a gente perde o foco aqui no Morning Call, tá? Vamos lá. Você vê, então, em curto prazo, um otimista para a bolsa no Brasil? Sandro, é assim, ó, eu acredito que o mercado vai ter espaço sim, tá? Para otimismo. A questão toda, tá? É que a gente teve um avanço muito forte nessa bolsa com diferencial de juros. Agora, o que a gente tem que ficar de olho é nas realizações, tá? Então, o cenário continua ainda de tendência de alta, mas a gente precisa ficar de olho ali, tomar cuidado para não ficar comprando no topo, tá? Tem que tomar esse cuidado. Bom, vamos fazer aqui a leitura aqui sobre as opções. Pá, pá, pá.
Só pegar aqui a informação, galera. E aí a gente já vai começar a fazer as nossas marcações, tá? Bom, vamos começar aqui a falar um pouquinho das opções. A gente tem nas opções, acho que todos estão vendo aí, né? O mercado travou agora o 5.350 com 5.400, tá? Vamos ficar de olho no 5.375. Por quê? Porque a gente teve exatamente essa região aí, que foi a região que a, abriu o spread ali e acabou fazendo com que o movimento tivesse um rebalanceamento ali nos heads dos dealers, tá? A gente tem no 5.375 call 0,36 e put 0,64, tá? Então o delta líquido tá com 0,28, uma leve pressão vendedora, caso o mercado trabalhe ali aquela região, tá? E é a região onde o gama está mais sensível ainda, tá? A deslocamentos curtos. Por quê? Porque ele tem um miolo de gama nessa região, tá? Aqui, ó, o gama está ali na região dos 5.375. A gente continua com o Vega alto ainda, né? Então, região responde forte aumento de vol. Agora, o 5.400, tá? É o strike chave aí para o dia, é onde o delta de call fica no 0,25 e de put no menos 0,75, tá? É o delta líquido se transforma em 0,50. Pressão vendedora institucional olhando para delta, tá? O que que a gente tem que ficar atentos aí olhando então para as opções? A faixa do 5.350 com 5.400, tá? É onde está realmente a negociação institucional. O Gama está mais sensível e o Vega responde bastante. Lembra que eu comentei sobre o Vega, que o mercado estava precificando eventos, né? Então, o mercado realmente, as opções elas nos mostram, né, os possíveis eventos ali. A gente veio falando sobre as opções estarem mostrando uma possível alta e o mercado respondeu com essa alta, tá? É, Agora vamos ficar de olho. Se ele trabalhar ali 5.360, 5.410, a gente tem possivelmente o mercado travado nessa região, tá? No 5.360 com 5.410. Como a gente está com o delta líquido entre 0,50 e 0,80, entre os 5.250 e os 5.325, região ainda continua ali compradora, tá? Agora, região de pressão vendedora, 5.350, o delta líquido 0,28, tá? O delta líquido mais que mais pressiona mesmo é o 5.475. Então vamos ficar de olho aí, porque os dealers, né, eles estão vendidos nesses deltas, tá? Outra coisa, se o preço passar dos 5.450, a gente pode ter explosão ali, tá? Então, a região de 5.350 com 5.400
é região intradiária, ficar de olho em regiões de strike, porque o mercado ele pode, a partir dos 5.425 ele começa a reprecificar, mas o principal ponto aí é o 5.450 para cima, que é onde a gente começa a ter defesas, tá? Por isso que a gente fala o seguinte, é, a gente tem um gama muito negativo para cima. Então, se o mercado ele leva esse 5.450, eu começo eu começo a ficar é, o player começa a rebalancear muito ali aquela posição dele travada, tá? Fala, Bom, Gideon. fala, Tom, bom dia. Bom dia a todos aí. Só complementando aí, Gideon, essa região que você falou, o Uhum, 300 e... Deixa eu só puxar aqui. O 386,5 é onde está a média de NDF, e o 74,5 também. E já para cima, cara, ali que você também falou, ali é a região do 470, 465, se eu não me engano, uhum. confluência aqui também que eu tenho por outros cálculos sobre opções também. Então, tá vendo, pessoal? Ó, só para vocês começarem a entender como que o mapa das opções eles mexem bastante com o mercado, né? O player tá travado em opção, então ele vai defender o preço que ele tá travado. E se não defender, se a gente tiver alguma grega ali que faça a aceleração, exemplo, gama, você acaba tendo uma aceleração, tá? Então, o mercado para baixo ali, ele precificou bastante essa região do 360, né, que a gente falou aí, e conflui inclusive com NDFs, e para cima a gente tem que ficar de olho aí, acima do 450 e 475, tá? Então, o mercado ele tem uma trava mediana no 410, é uma trava mediana, tá? E o 360 é uma trava forte. Então, essa região é a região que o mercado tende a trabalhar por opções, tá? Bom, eu vou deixar. Tom, quer falar um pouquinho de macro aí e falar um pouquinho dos preços que você tem, enquanto eu vou ajustando aqui as precificações? Opa, vamos lá. Saiu, né, o Focus aqui, o Focus veio melhor do que a semana passada, né? O IPCA deu mais uma leve arrefecida, já está dentro do teto da meta, né? 4,45 a previsão agora para 2025, 4,18 contra 4,20 para 2026. A Selic ainda manteve as mesmas projeções, né? 15% 2025 e 12% 2026. Então isso daí já tira um pouco a pressão sobre a curva de DIs, né? Dependendo de como o câmbio for reagir também após o estresse de sexta-feira. Se ele for levar em consideração os yields dos treasuries, né, isso daí é um problema. Para mim, aqui é um ponto que chama atenção. Né, a curva está, assim, não tão negativa quanto estava a semana passada, mas está negativo, o que mostra ainda que o pessoal está saindo ainda um pouco de bolsa e indo para a segurança, né? Tanto que se a gente for ver o gráfico do S&P aqui, bateram ele mais de 40 pontos na madrugada, né? O S&P está aqui agora trabalhando no 6633. Levando isso em consideração com o nosso CDS, que agora está negativo em 0,68, né? Isso daí também ajuda a tirar um pouco mais dessa pressão. Mas, em contrapartida, o Risk Reversal está marginalmente positivo, né? O overnight com 0,28, o semanal com 0,35 e o mensal com uma queda praticamente, assim, bem tranquila, com uma queda de 0,24. Já contra os emergentes, o dólar está bem estável, né? Também estável ali contra as divisas fortes da cesta DXY. Contra o iene subindo 0,24. Lembrando que hoje foi feriado no Japão, né? A bolsa lá não abriu, o Nikkei. Então fica só essa questão do câmbio, se bem que o câmbio lá está bem mais tranquilo, né? O mercado ainda esperando os próximos passos que a autoridade monetária vai ter lá. Já falando nas bolsas, né? Bolsas da Europa aqui um pouco mais mistas. O estoque 50 caindo 0,09, estoque 600 caindo 0,7, DAX subindo 0,35 e o FTSE subindo 0,1 nesse momento. Preços que eu tenho para hoje que confluem legal e são regiões boas, assim, né, onde tem muita confluência de cálculo, para mim seria o 460,
470 e 490. Eu, sinceramente, não vejo o dólar indo lá hoje, né? Eu não vejo motivos ainda para o dólar dar essa puxada, levando em consideração que ele fechou no 16,5, seriam quase 80 pontos de alta. Não tem motivo para isso. Para baixo já seria a região ali do 380, 390 e o 368, né? Seriam alguns pontos que eu tenho de atenção ali para mim, pelos cálculos que eu tenho. Maravilha. Bom, deixa eu passar aqui agora os pontinhos que eu tenho também para galera. 323, 27. Fazendo alguns cálculos aqui de volatilidade. Bom, pessoal, a gente deixou alguns pontos importantes aí para hoje, olhando para os blocos de volatilidade. A gente tem exatamente na primeira máxima ali, aquela região que eu comentei com vocês sobre a importância do 450, né? No bloquinho de volatilidade, a máxima está no 53, 54 ali. 453, 454. E ali na segunda máxima para o dia, falando que o mercado abriu volatilidade, a gente teria exatamente esses pontos que o Tom comentou aí para cima, né? Fica ali 83, 97, ponto de 80 com 90. Também não vejo esse estresse, até porque a gente tem um leilão aí do Banco Central de linha. Isso daí pode acabar fazendo uma precificação mais para baixo. Ali no 382, a gente tem a região neutra, tá? Do dólar e o 367 sendo a mínima desse neutro. É uma região ali que o mercado pode reagir, inclusive olhando para os pontos de opção, né? É, E é claro, se perdesse essa região aí, a gente teria o 350 e o mercado teria mais volatilidade em caso dessa perda. Agora, olhando para a volatilidade implícita, tá? O que que a gente tem para volatilidade implícita para o início do dia? Para o início do dia, pessoal, eu tenho aqui sobre volatilidade implícita alguns pontos interessantes aí. Para cima, ficou ali a região do 25, 28, tá? Para cima dessa região 25, 28, depois a gente tem a máxima no 5, 4, 4, 6, que fica muito próximo desse strike que a gente comentou. E para baixo, a gente tem o 392 como a primeira volatilidade curta e o 376 como a abertura da volatilidade cheia, tá? Então, vamos lá. 450 é um ponto importante, tá? O 425 é a mínima do primeiro bloco, os blocos estão com a volatilidade maior hoje, o mercado abriu volatilidade, tá? Para baixo, a gente tem ali a região do 380, 390 como uma região possível ali de captura de mercado. Por que que eu falo possível? Porque é o seguinte, a gente tem a volatilidade implícita curta no 392 e a longa no 376. Essas volatilidades elas tendem a se fechar ali durante o dia, tá? Vamos falar sobre as paridades. Paridades para o dia. O que que a gente tem de paridade aqui? Bom, lá fora o mercado ele oscilou entre os 5.300 ou 5.416 com 5.429. Então, 5.429 e 5.416. A gente tem essa oscilação lá fora por conta da CME. O cupom limpo ficou no 5.403, que inclusive esse 5.403, olhando aqui para os casados, a gente tem uma precificação nele, tá? E a paridade real ficou no 5.404. Deixa eu só fazer um ajuste aqui no cálculo,
ver se tá certo. Só abrir aqui meu cálculo de volatilidade implícita, só para verificar uma coisa aqui. Provavelmente vai mudar alguma coisinha aqui na volatilidade. Bom, mudou, né? Então vamos lá. Eu tenho aí paridade de abertura 5.411, precificação por paridade. Eu vou falar de novo aqui, Tiagão. Vamos lá. Pessoal, eu vou falar, mas eu mando aqui para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Ó, máxima da CME 5.429, a mínima 5.416, tá? Paridade de abertura 5.411 e global 5.412. A gente está muito ali travado nesse 5.410 que eu comentei, né? E para baixo 5.403 seria a trava, né? Ali o cupom limpo. Agora, o que que a gente tem de taxinhas? É importante a gente deixar as taxinhas também. Deixa eu só passar aqui para vocês as taxinhas. A gente tem a D-1 no 5.400, 5.409 e a D-2 no 5.382. Olha, importante aí, tá? As taxinhas 5.409 e 5.382. Eu vou passar para vocês aqui, ó. Vou passar aqui para vocês aqui, ó, ó. Tá aqui no texto as paridades, taxas D-1, 5.409 e D-2, 5.382. Essas são as taxinhas aí principais para vocês, tá? Ó, passei aí para vocês, tá, pessoal? Carlos, eu tô comentando os pontos, tá? Na tela, eu vou deixar essa tela aqui com vocês, tá? Se eu deixar a outra tela aqui fica ruim porque ela fica invertida, tá? Pedro, as taxas de D-1, D-2 são taxas de liquidação. O mercado tende a respeitar elas ali e tende a precificar elas, tá? Conforme a gente for falando no operacional, vocês vão começar a entender. Fiquem despreocupados que amanhã e na outra terça eu vou fazer duas aulas ali para vocês compreenderem, tá? Um pouquinho do que a gente comenta aqui no dia a dia. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, no índice. O dólar, galera, só para vocês entenderem, tá? Se a gente olha por médias, tá? Porque o pessoal fala assim, se olha a média para mim é só para saber onde está preço. O 5.382 ali, 80, é a média de 250 minutos, tá? E o 68 é minha média principal, que é a minha média de 81. Então, olhando nos 5 minutos ali, se caso o mercado perder essa região aí, trabalhar abaixo do 410 e perder o cupom, o mercado pode abrir espaços aí para realização, tá? Nos 15 minutos, uma média interessante ali é a média de 50, que está no 91, seria um pullback, e possivelmente buscar ali a região do 83, tá? 60 minutos,
o mercado tem confluência com essa média aí de 91, a média de 13, tá? Porque é uma média de pullback também. Então, são regiões aí que o mercado tende a respeitar. Já nos 60 minutos, tem a taxinha ali no 81, 82, né? E nos 60 minutos vocês têm ali a média de 200 no 370 e a de 26 no 75, que mostra claramente essas regiões que a gente comentou ali, como elas estão bem precificadas, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de índice. Índice para hoje, né? O índice ele fechou ali praticamente no 0 a 0. O que que a gente tem para o índice aí hoje, tá? O mercado deixou a região de 156.780 como uma região ali que tende a abrir a vol para cima, caso ele ganhe essa região, tá? É uma região importante para o índice, deixou uma região importante para o índice. Caso ele leve essa região, a gente vai ter os 158, desculpa, 157.500, tá? 157.500, 157.820. Anotem esses números aí, eles são bem importantes aqui para hoje, tá? E deixa eu passar um número aqui para vocês para o índice que também faz muito preço e acho que vocês vão começar a perceber, que é a paridade do índice. Deixa eu só calcular ela aqui para vocês. Vamos lá. Índice, a gente tem 0,03 menos 0,08. Pessoal, tem paridade que eu tenho que calcular na hora, tá? Não adianta calcular antes do tempo, porque senão a gente perde ali o time. Tem que calcular pré-market, tá? Paridade do índice, pessoal, 156.508, tá? 156.508. Eu vou deixar essa paridade em amarelo aqui na minha tela, que daqui a pouco ela vai reajustar para 500, né? Tá ali a paridade do índice. E aqui eu preciso ajustar aqui nos meus indicadores aqui. Tem um ponto que eu não deixo de olhar. Na última sexta-feira, a paridade jogou muito para baixo, lá nos 153 mil. Eu não deixo de olhar isso, tá, pessoal? Para mim é um ponto aí que reflete que vale a pena monitorar, ainda mais se o mercado abrir ruim, tá, ó. Bom, aqui mostra claramente a região dos 156.800, que é uma região forte, tá? O dólar, a gente tem que ficar esperto aí acima do 410. O mercado tende a reprecificar. O 411 é a paridade de abertura. Então vamos aqui, 5.411. Vamos ajustar aqui também na nossa tela as paridades. 5.411. 5.429. 5.416. A gente já vai olhar as confluências dos números.
Bom, pessoal, aí estão as regiões de volatilidade que eu gosto de analisar, tá? O 5.438, né? 5.429, para baixo 5.416, 5.406, tá? Então, enquanto o mercado estiver abaixo do 422, o mercado está vendido. Acima do 425, o mercado começa a ficar comprado. 29,38. Pontos confluentes. Lá embaixo, ó. 88, 85. Para cima, 56, 59. Vamos pegar a abertura aqui, pessoal. Vamos fazer uma análise de abertura. Analisar aqui. Lá fora o DX negativo. O mercado tende a ser mais calmo, tá, pessoal? Aparentemente aí, essa região que eu comentei do 450 é uma região muito forte. Vamos ficar de olho se o mercado abrir aí para baixo do 410. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. O índice tende a ser aí para alta somente acima lá da região da paridade, tá, pessoal? Essa paridade que eu calculei para vocês aí, para mim é divisor de águas, tá? Quando eu digo que faz preço, ô, Sami, você quis dizer qual dos preços que eu comentei aqui, por favor, da paridade? Não, a paridade de índice ela é um ímã, tá? Ah, no dólar. É assim, ó, o dólar você tem a paridade de abertura lá no 11 e o 12 é a global, tá? Acima dessa região, o mercado tende a ficar mais comprado. Hoje, pela volatilidade aqui, a gente teve ali o 29,16 na CME. Então, para baixo dessa região do 10 ali, o mercado tende a ficar mais vendido, tá? As paridades elas tendem a serem pagas, e aí nós vamos fazer eu recalculo essa paridade. Sandro, eu comentei sim, ó, os blocos a gente tem ali, ó, hoje a gente tem uma abertura de volatilidade muito alta, tá? Então, o bloco neutro ele tá do 367,95 e a região de 50% dele está no 382, tá? Para cima, você tem 425, 439 e 453. O 439,5 ali, né? É 50% de bloco. Ó, o dólar abriu aí, tá? Abriu na região calculada ali, 410. Acima desse 410 aí, a gente tem o 412 ali como global, tá? Para mim, o mercado ele é mais leve hoje. Lembra que eu falei? 410 para baixo deixa o mercado mais vendedor. Olha lá, ó. Já bateram até no bola já, ó. 5.400, né? 5.401.